Olá, deixa eu ver se já estamos no ar. Estamos ao vivo. Pedro, já estamos ao vivo. Bem-vindo, Pedro, bem-vindo a todos que estão nos ouvindo aqui hoje, nesse momento em que nós, do Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo, e eu também, como diretora do programa SAT do Brasil, estamos aqui abrindo esse espaço de conversação sobre a psicologia dos eneatipos, o eneagrama, trazido sob o ponto de vista de Cláudio Naranjo, porque nós tivemos a oportunidade de receber diretamente da fonte, e aqui no Brasil somos encarregados de poder estar com esse legado do Cláudio sendo distribuído através do Enneagrama, da psicologia dos eneatipos, que é a porta de entrada também para o programa SAT Brasil, né? Sendo que o programa SAT foi criado por Cláudio. SAT significa Seekers After Truth, buscadores da verdade, ser em sânscrito, e tem como objetivo, né, num processo de 5 módulos de 10 dias, abrir um espaço profundo de transformação humana, através desse pupurri de conhecimento que tem como pano de fundo a sabedoria do Enneagrama e também a meditação na linha budista e sufi, trazida pelo Cláudio Naranjo, com toda a maestria que ele sempre teve nessa área, né? E que nós tivemos a chance de beber dessa fonte durante 35 anos e acompanhá-lo de perto em vários lugares do mundo nesse ensinamento do Enneagrama. Então, antes de começarmos, eu quero colocar para vocês que essa sabedoria tem uma história, né? E toda essa história sobre o Enneagrama e como Cláudio encontra com essa história, eu quero convidar o nosso querido Pedro, que é bom, né, de falar de história, que gosta, né, que tem essa especificidade como um eneatipo, né, que depois também eu quero que você fale um pouquinho disso, de saber os detalhes dessas coisas. Então, eu convido você, Pedro, para falar um pouco desse histórico do Enneagrama e do encontro do Cláudio com ele. E a gente vai aí costurando alguma coisa junto. Pode ser? Boa noite a todos. É um prazer estar com você aqui, Fátima, nesse bate-papo, falando de algo tão importante, né, para todos nós, essa história, honrando essa história do Enneagrama e a história do mestre Cláudio, que foi uma história que propriamente começou com ele no começo da década de 70, né? Antes dele entrar em contato com o Enneagrama, o Enneagrama ele permeava o mundo em diferentes épocas, em diferentes tradições. Ele apareceu, surgiu como um conhecimento cuja origem a gente não sabe exatamente uma origem certa, mas com certeza é um conhecimento que vem de algo maior, algo intuído, algo compreendido como uma sabedoria, né? Uma sabedoria que guiava os sábios na antiguidade dentro de diferentes especificidades ou diferentes caminhos. O Enneagrama ele é aplicado a diferentes, tem diferentes aplicações, e o estudo do Enneagrama da personalidade foi a grande especificidade, a grande pérola que foi elaborada e lapidada pelo Cláudio. Então, o Enneagrama é um conhecimento que permeou a humanidade, permeou a antiguidade, desde tempos antigos, e chegou, primeiramente, no Ocidente, através da figura do Gurdjieff, que foi também um homem notável, um russo, que teve uma grande inspiração, movido por uma grande
inspiração, um chamado, podemos dizer assim, da sua alma, para ele encontrar com a escola, né? Era conhecido no mundo esotérico como a escola. A escola é uma escola de sabedoria que remonta a essa tradição, essa antiga tradição do mundo sufi. Então, o primeiro ocidental que encontrou o Enneagrama foi o Gurdjieff, esse russo, que teve a grande capacidade de encontrar essa ordem sufi, os Sarmonis, isso no começo do século passado, e ele então trouxe esse conhecimento de uma maneira também muito particular. Ele não ensinou o Enneagrama da forma como a gente estuda e conhece, o Enneagrama da personalidade. Ele ensinou o Enneagrama em diferentes aplicações, né? Mas todas voltadas para a mesma direção, que é o trabalho sobre si mesmo. Né? Gurdjieff foi um grande mestre do trabalho sobre si mesmo, da lembrança de si, né? Do trabalho da recordação da própria essência, do trabalho sobre a máquina, do descondicionamento dos padrões neuróticos, da aproximação das suas próprias virtudes, do cultivo das suas próprias virtudes. Gurdjieff não ensinou propriamente o Enneagrama da forma como a gente conhece, e Cláudio já era um estudioso do Gurdjieff, desde os seus tempos mais remotos, talvez no começo da sua adolescência. Ele já começou a estudar sobre a tradição do Quarto Caminho, sobre a escola de Gurdjieff, sobre os ensinamentos que Gurdjieff trazia, mas ele veio a ter, de fato, contato com o Enneagrama numa época muito específica. Ele já era um psiquiatra, já era um estudioso da personalidade, já era um buscador incansável nessa época. Ele já vivia nos Estados Unidos, já tinha saído do Chile, já tinha formado em medicina, já tinha entrado no mundo da terapia, propriamente no mundo da Gestalt, né? Já conhecia o universo dos buscadores ali em torno da Gestalt terapia, de Fritz Perls, Instituto Esalen. E foi uma conjuntura de fatores. Cláudio já era um buscador, ele nessa época ele já tinha fazia uma comunicação muito próxima com Idries Shah, através de cartas, que também era um sufi da época, bastante conhecido, um mestre. Então, dentro dessa conjuntura de fatores, culminou com o falecimento do filho do Cláudio, muito próximo da época em que ele conheceu Oscar Ichazo, um boliviano, que dizia ter estado na mesma origem, a mesma fonte de conhecimento de Gurdjieff, e que queria transmitir para um grupo seleto de pessoas o conhecimento do Enneagrama. E foi aí que Cláudio, então, uniu um grupo de pessoas, ficou responsável por juntar um grupo de pessoas em que viveram um período muito fecundo, muito rico, no norte do Chile, no deserto de Arica, isso ainda na década de 70. Foi o primeiro contato profundo na qual Cláudio recebe não apenas o Enneagrama, como também toda uma transmissão de sabedoria, de ensinamento que chega através de Oscar Ichazo, mas vindo de algum lugar, provavelmente dessa fonte que é a escola, né? Nomeado como a escola. E foi aí que deu origem, através da figura do Oscar Ichazo, que Cláudio conseguiu desenvolver, dar um corpo e uma profundidade e uma capacidade de síntese, ou mais do que isso, uma capacidade de trazer em uma linguagem acessível um caminho claro para ser feito pelos buscadores, né, usando essa bússola, esse mapa do estudo da personalidade, né? Então, Cláudio desenvolveu, através dessa inspiração, desse legado, e através da sua inspiração, a psicologia dos eneatipos, né? Esse tesouro que a gente recebeu da mão do mestre, já bastante elaborado
e destrinchado pela figura e pela mente de Cláudio Naran. Você está com o áudio desligado, Fátima? Bonito ouvir essa história de novo, eu sempre me encanto com ela. E também, quando ele estava na América, ele ajuntou um grupo de pessoas e começou a transmitir isso de uma forma em que ele pretendia que esse conhecimento ficasse oculto, né? Como ele conta na história, que durante um tempo germinasse. E aí, num determinado momento, ele se aborreceu porque isso foi expandido e contado por algumas pessoas. E desde então, depois ele foi para a Europa e foi aprofundando e cada vez mais escrevendo sobre esse conhecimento. E eu acho ter estado bebendo na fonte com relação a esse conhecimento e tudo mais que ele trouxe, para mim, foi um impacto muito importante na minha vida. Então, eu quero dizer para os que me ouvem que o contato na minha vida com o Enneagrama foi um divisor de águas. E foi um divisor de águas, principalmente, porque não foi um conhecimento que chegou só por informação. Ele chegou sobre a forma que Cláudio ensinava, que é um impacto na consciência, um choque na consciência, que é uma transmissão feita através de fazer com que a própria pessoa navegue dentro de si mesma e, através dessa navegação interna, ela encontre esse ponto de impacto na consciência, fazendo com que o personagem, então, se revele frente aos próprios olhos e se compreenda de uma forma muito profunda o que aconteceu, né? Como é essa máscara, como é, vamos dizer assim, essa programação, como se provasse da gasolina que move o personagem, aquilo que está, a intenção que está atrás, que são as paixões, né? Poder se entrar em contato com a paixão e ter um impacto da paixão. Para mim, foi um divisor de águas. Eu já era uma pessoa que buscava um pouco, né, esse autoconhecimento através de muitas formas e também buscando compreender o meu comportamento, o comportamento humano, buscando um caminho mais concreto na ciência, como a neurologia, depois a psiquiatria, a psicologia, mas confesso que, ao entrar em contato com isso, é como se todos os conhecimentos tivessem encaixado, como se um mapa do tesouro tivesse revelado assim, frente aos meus olhos e ajuntado os conhecimentos. Como foi para você, Pedro? Como foi o impacto para você? Você era muito novo, nós fizemos ao mesmo tempo, né? Pela primeira vez. Como foi isso para você? Conta um pouco de como você sente que é entrar em contato com o Enneagrama dentro dessa forma que Cláudio ensinou. Na época que eu entrei, a primeira vez que eu entrei em contato foi com a Laor Passos, que eu agradeço muitíssimo por esse impacto causado, né? E depois aprendendo na continuidade com o próprio Cláudio Naran. Então, como foi para você isso? Conta um pouco desse impacto, que é uma diferença que faz o Enneagrama ensinado e transmitido por Cláudio. Eu acho que o primeiro grande impacto é pela clareza, a clareza desse conhecimento, dessa sabedoria, né? Uma clareza porque propõe, oferece de uma maneira muito profunda a possibilidade de você se perceber do ponto de vista, né, do seu ponto cego, daquilo que você não enxergava, daquilo que você não era capaz de ver sobre você mesmo, e que, de alguma maneira, você já sabe de alguma forma, né? Pela sua própria autoobservação, como que a gente, de alguma forma, conhece, mas não sabe nomear ou não sabe compreender a natureza daquelas motivações ou daqueles comportamentos. Então, para mim, o primeiro impacto foi também através de um enneagrama, que eu também fiz com a Laor,
isso aí nos princípios, né, lá da década de 90, em que me chamou muita atenção como que alguém poderia propor um conhecimento, oferecer um conhecimento tão claro, tão preciso, tão assertivo no que diz respeito aos nosso próprio ponto cego, aquilo que a gente não compreende sobre nós mesmos, né? Acho que esse foi o primeiro impacto, de perceber a profundidade e a verdade do conhecimento. Agora, o impacto maior que eu tive foi na sequência, quando eu conheci a Cláudia, porque era perceber que aquele conhecimento não era um conhecimento frio e não era apenas uma informação, porque o Enneagrama, depois que ele veio ao mundo, né, a partir do grande trabalho do Cláudio, né, dele propor os grupos, né, os primeiros grupos SATs, quando ele volta do deserto de Arica e ele então cria os primeiros grupos SATs no Chile e depois na Califórnia, o grande esforço que ele teve de transformar aqueles ensinamentos que eram ensinamentos tão minimalistas, tão pequenos que foi transmitido para ele, pequenas palavras. Oscar Ichazo não aprofundou na explicação do caráter, na explicação do que significava cada palavra, mas apenas ofereceu palavras, e às vezes palavras repetidas, para explicar a paixão e a fixação, a mesma palavra. Um conhecimento que chegou ainda de uma forma bastante incipiente ou ainda incompleta, e que Cláudio conseguiu trazer tudo aquilo e organizar aquilo de uma maneira muito clara. Então, o Enneagrama, quando ele entrou no mundo da sociedade, ele passou a ser um conhecimento, vamos dizer assim, da própria sociedade, ou da própria, já como um bem da humanidade. E a gente pode acessar o conhecimento, né, através dos livros, ou através de muitas formas hoje em dia, por exemplo, como a internet, mas o grande diferencial foi perceber que aquele conhecimento vinha de uma tradição, que existia uma tradição, uma conexão fidedigna com a tradição, e Cláudio sempre foi uma pessoa que honrou a tradição. O Enneagrama aplicado ao estudo de si mesmo, como um mapa, como uma ferramenta para libertar as pessoas das suas próprias prisões. Não um mapa, um conhecimento que possa manipular o outro, nem fazer um uso para si mesmo, nem fazer um uso para se autopromover, nem para se tornar uma pessoa mais importante, nem para uma vaidade, nem para um orgulho pessoal, mas por um compromisso com o trabalho, com trazer as pessoas para a consciência, né? Então, o grande impacto foi perceber que existia, atrás do conhecimento do Enneagrama, uma pessoa que fez um caminho e que está conectado profundamente com essas verdades, né? Então, o Enneagrama, ele não é só um conhecimento, o Enneagrama do Cláudio, ele está ligado a toda uma escola, né, que propõe uma libertação, que propõe um caminho profundo, claro e verdadeiro, com uma possibilidade real de transformação de si mesmo. E o Cláudio é um exemplo disso, né? Então, o meu maior impacto foi perceber essa verdade que existia nele e que ele trazia, a verdade do próprio ser, do próprio caminho que ele fez, né? E a capacidade que ele tinha de ver as pessoas além da máscara dela, além dos egos, né? De reconhecer as pessoas na sua própria essência. Então, esse foi o maior impacto, na verdade, que o Enneagrama me trouxe. Sim, né? Eu acho que o conhecimento e o contato com Cláudio, ele faz um diferencial muito grande, porque uma das coisas que Cláudio transmitiu e impactou na gente foi justamente quem ele era, né? E ao ele ser uma pessoa que não só o Enneagrama passou por dentro dele, mas como uma busca pessoal no conhecimento desse caminho
da transformação, dessa busca da verdade, né, que desde menino, desde adolescente, ele começou. A gente pode ver o histórico dele no livro, no filme que foi editado, no livro sobre a vida dele, que conta bem isso. Então, ele foi impactado por esse conhecimento, mas esse conhecimento também, dentro dele, germinou e fertilizou pela pessoa que ele já era, pelo grau de desenvolvimento pessoal, de psicoespiritual que ele já tinha aprendido e conquistado na própria vida dele. Então, eu sinto que um primeiro impacto do conhecimento, ele chegou no impacto do Cláudio, para mim, na pessoa que passou por dentro desse conhecimento. Como se ele trouxesse a chave para entrar dentro de si. Então, aquele conhecimento que já era claro, como você falou, e muito interessante, ele entrou dentro. E ele entrou por um caminho de experimentação, de estar ali na presença dele e vivenciar aquele conhecimento através daquilo que ele propunha, que ele nos ensinou para transmitir esse conhecimento, que é fazer com que você possa vivenciar o fato de que isso é um caminho, né? Que o Enneagrama não é vamos dizer, um conhecimento para descrever simplesmente os tipos humanos, mas ele é a chave de um caminho. E que caminho é esse? É um caminho poderoso que leva a um tesouro, é um mapa do tesouro. E que tesouro esse? É o encontro profundo com a essência. É poder encontrar a si mesmo naquilo que é mais essencial, que está além do personagem. E que eu sinto que essa possibilidade aconteceu porque ele estava nesse lugar. Então, ele pôde tocar e transmitir. Porque o Enneagrama, ensinado por Cláudio e transitado através de todo o aprofundamento que vem depois na escola Saatchi, ele passa por dentro do amor, ele passa por dentro da recuperação dos centros superiores, né? Da compaixão, do amor incondicional, da sabedoria, que ele caminhou por dentro, então ele podia nos tocar e nos ensinar a tocar lugares mais profundos do ser através da transmissão, da própria experimentação. Então, quando eu sinto que o Enneagrama é essa chave do caminho, né? Ele é só a porta de entrada de algo. Essa primeira parte, que são as paixões e as fixações, né? Que é a maioria das pessoas que ensinam o Enneagrama falam delas como algo classificatório, né? Mas, na verdade, isso aí é só a porta de entrada, é a chave para começar o caminho. Então, esse começo do caminho que o primeiro módulo do Enneagrama proporciona, né? Abrir a chave com a paixão e com a fixação. Você pode, Pedro, falar um pouquinho o que significa para você, como impactou você compreender paixão e fixação dentro desse conhecimento, da forma que Cláudio nos trouxe? Vamos rolando esse ponto, vamos nos complementando. Eu acho que, só voltando um ponto atrás, e só confirmando o que você disse, eu acho que não tenho dúvida de que o Enneagrama é um conhecimento que você vivencia e conhece em si mesmo, né? E tudo que o Cláudio nos ofereceu é o resultado do seu próprio autoestudo, né? Do próprio caminho que ele fez. É claro que muitas coisas vieram por inspiração, mas essa inspiração só é possível para aqueles que de alguma forma fizeram o caminho, né? Então ele nos oferece esse mesmo caminho, essa mesma possibilidade de aprofundar, né, e conhecer essa natureza humana na sua diversidade. Dentro disso, o Enneagrama é muito preciso, ele é extremamente preciso, porque ele caracteriza, né, a vida, a problemática humana em cima de uma problemática central,
é importante montar as peças do quebra-cabeça. É importante a gente compreender que todo comportamento tem relação com uma emoção e que tem relação com uma forma de pensar, uma crença. Atrás de todo comportamento tem uma emoção e uma crença. Atrás de toda emoção tem uma crença também que sustenta aquela emoção. Atrás de todo comportamento também tem uma emoção e tem uma crença que sustenta aquele comportamento. Então, ele revela essa natureza motivacional, que você pode perceber diferentes motivações movidas por uma determinada paixão humana. E a paixão é um apego, vem de patos, patologia, que é uma distorção na sua forma de sentir a realidade. Então, no momento em que você percebe, é como um resgate extremamente precioso que você faz da sua própria história. Por quê? Porque essa distorção aconteceu em algum momento da sua história. Ela acontece em virtude das suas próprias experiências. E, sobretudo, das experiências dolorosas, das experiências de sofrimento, das experiências vividas no nível do desamor, no nível, né, da problemática humana, da neurose humana, o abandono, a falta de presença, a pouca capacidade de compreender a necessidade do outro, ou a nossa própria necessidade, toda a necessidade de controle ou de manipulação, ou de sobrevivência, né, em cima de um medo que possa existir ou de uma grande insegurança, tudo aquilo que é tema da problemática humana afeta sensivelmente o mundo da criança, de uma forma extremamente profunda, extremamente impactante. E reconhecer esse nível da problemática, de como que em algum momento existe uma perda do contato consigo mesmo, né? Um abandono, uma falta de contato profundo e uma identificação com um personagem, esse momento é o momento em que você se apega a uma determinada paixão e que distorce a realidade e passa a ver a realidade por aquele viés ou por aquela lente distorcida, né? E nada mais do que reconhecer a paixão é uma porta para você compreender essa fixação, que é um componente intelectual, que tem também o seu apoio nessa paixão, nessa distorção, por você sentir a realidade de uma determinada forma distorcida, porque a criança percebe que, de repente, ela interpreta a realidade que ela se acha mais do que ela é, porque ela sente que ela recebe um lugar de muita importância, por exemplo, no caso de uma pessoa que sofre pela paixão do orgulho e que tende a se auto-inflar na sua estratégia, até na sua forma de existir no mundo, ela necessariamente ela vai desenvolver uma fixação que é um componente intelectual, que é nada mais do que os nossos sistemas de crença, que é uma estratégia de perceber ou interpretar a vida por um determinado viés, uma filosofia implícita de vida, né? Então, compreender a paixão e compreender a fixação é um adianto na nossa capacidade de compreender a nós mesmos, ou compreender a nossa principal prisão, ou a prisão ao qual a gente está preso e somos, de alguma forma, condicionados a existir e a funcionar segundo essa paixão dominante e sua consequente fixação.
E o que eu acho bonito de toda forma e muito precioso no sentido de eficácia, né, da maneira com que Cláudio trouxe tudo isso, a maneira com que ele nos ensinou, é que dar-se conta dessa lente de subjetividade emocional e cognitiva que traz para a gente os tipos humanos é o começo de uma história. Né? Esse dar-se conta é o início de um caminho de desenvolvimento e de busca dessa essência. Então, é simplesmente começar a perceber que existe um óculos para ver o mundo, que é um óculos adquirido, vamos dizer assim, que criou uma subjetividade e começar, através disso, desvendar por um aprofundamento da consciência, ou seja, é um instrumento para algo que ele fala que é o que pode salvar o mundo nesse momento de naufrágio do patriarcado, que é uma revolução da consciência. Então, o que eu acho fabuloso nessa forma de transmitir, nesse instrumento, é ser um instrumento tão claro, tão preciso, e que a gente pode acompanhar, e pôde, nesses anos todos, acompanhar o desenvolvimento da consciência de si de uma forma muito profunda. Porque uma das belezas do Enneagrama, junto com as teorias que o Cláudio trouxe da sua própria experimentação, que somos seres tricerebrados, como já dizia o Gurdjieff, né, é poder utilizar isso, utilizando o nosso cérebro cognitivo, emocional e instintivo, para também liberar os três amores. Né? A capacidade humana de retomar a capacidade do amor que vem da experiência do prazer, o amor erótico, como diziam, né, já os gregos, o amor compassivo, a capacidade de ter com o outro um olhar compassivo e consigo mesmo, e também a capacidade de desenvolver esse amor admirativo, que é capaz, né, de tomar de novo um espaço humano, de admirar a beleza, o saber, admirar aquilo que o outro tem e que eu posso aprender. Então, ele ajuntou com a sabedoria do Enneagrama e também o conhecimento budista, né, de poder olhar para aquilo que você se tornou como uma projeção da mente e ajuntando isso com inúmeras formas de aprender a meditar para se olhar como personagem e ajuntando isso numa sabedoria única, que é um caminho de trabalhar com o Enneagrama. Então, eu sinto que essa experiência de vida que ele teve em tantas áreas, além de ser um erudito genial, né? Além de ser uma pessoa que desenvolveu muitas áreas do saber, inclusive com as substâncias psicoativas, expansoras de consciência, né? Na história de vida dele, também com todo o conhecimento que ele teve da sabedoria do Oriente, né, do budista profundo, sufi profundo, ele ajuntou tudo isso. E eu sinto que o Enneagrama na mão dele é como se tivesse um regente com a sua palheta de poder mostrar por onde ir e ajuntar todo esse conhecimento. O que me encanta também é como dentro disso, ele tendo sido um psiquiatra, né, do tempo de Freud, psicanalista, depois de Fritz Perls, com tudo que ele aprendeu, ele também ajuntou a psicologia e a psiquiatria dentro de uma tradução maravilhosa no Enneagrama. Então, para mim, ele fez uma síntese e criou um caminho muito precioso com todo o conhecimento que ele teve, né? E que transmitiu para que, através da experiência, a gente pudesse transmitir também. Fala um pouco disso, dessa síntese dele, como você sente isso. Isso era uma das grandes virtudes do Cláudio. Ele
ele sempre foi uma pessoa que integrou tudo que passou por ele. E ele sempre respeitou todo o conhecimento, porque ele via tudo como algo que poderia, de alguma forma, acrescentar. Eu acho que Cláudio, ele em nenhum momento ele fecha as portas ou ele defende uma teoria sobre outra, mas ele tem uma grande capacidade de integrar tudo, né? Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa, um amante do conhecimento, um amante do caminho, e com uma grande capacidade, um grande talento, uma capacidade imensa, né? Uma vida dedicada, uma dedicação tão grande para mostrar que aquilo que ele estava propondo, que é um caminho de transformação, tem a sua raiz nas tradições espirituais, né? Existe essa raiz dentro da própria tradição, dentro da própria escola. A gente pode perceber isso dentro da mesma raiz dentro do budismo, ou dentro do taoísmo, como muitas vezes ele citava, ou dentro até mesmo do próprio cristianismo. Quantas vezes ele citou o judaísmo, ou até mesmo as tradições xamânicas, tudo convergindo na mesma direção, a ciência e a espiritualidade. Então, dentro da ciência, ele foi capaz de mergulhar e encontrar as referências necessárias para embasar aquilo que era o estudo dele, né? Para dizer o que o Freud dizia não é muito diferente, ele está fazendo também referência, porque Freud foi um precursor dentro da ciência do estudo do autoconhecimento. Um estudo que já existia na antiguidade através dos místicos. Então, ele nada mais fez do que, quer dizer, não que isso seja pouco, isso foi uma grande missão, um grande talento de unir tudo isso, unir psicologia profunda, psicanálise, a psicologia atual, os teóricos da personalidade, as referências dentro da psiquiatria, os estudos de Jung, os estudos de Reich, toda a referência que poderia existir, até mesmo na filosofia, nas artes, na poesia, na literatura, tudo que fizesse referência de alguma forma ao estudo da personalidade humana e como compreender esse estudo como apenas como um caminho para alcançar, na verdade, um outro lugar, que era o que ele, na verdade, estava propondo desde o começo. Alcançar uma libertação maior da nossa própria neurose ou dos nossos próprios condicionamentos. Então, Cláudio ele teve essa grande maestria de não apenas ser um grande erudito, uma pessoa capaz de integrar diferentes conhecimentos, mas também uma pessoa que tinha uma prática e um caminho de transformação. E a vida dele foi um exemplo dessa transformação, foi um exemplo desse caminho. Então, eu vejo tudo isso de uma maneira muito inspiradora, porque Cláudio, até o final da vida dele, ele foi um exemplo de buscador incansável, de buscador da verdade, aberto a conhecer mais, a integrar mais ainda, a somar na compreensão do fenômeno humano, da problemática humana, buscando soluções, buscando oferecer saídas, buscando, de fato, uma resposta frente aos problemas da atualidade, que são muitos e que são reflexos dos problemas humanos, né? Reflexo da problemática humana, da inconsciência, né? Então, ele mesmo dizia, o grande trabalho é o trabalho de liberar da ignorância ou da inconsciência.
que de uma forma, todos nós vivemos em algum nível. Então, Cláudio foi uma pessoa que dedicou a vida dele a ajudar as pessoas nesse processo, e de uma maneira propondo um caminho bastante claro, tendo como ferramenta principal, ou mapa principal, o estudo do Eneagrama. Uma coisa assim também que sempre me tocou muito, né? E mesmo conduzindo as pessoas, é algo muito constatável a cada momento, né? É que é uma forma de fazer e uma forma de passar o conhecimento que não é teórica. Tem um conhecimento ali, mas você vive ele na pele, você constata no seu dia a dia, você constata naquela forma de estar no mundo, naquela forma de conviver aqui e agora, de você pensar aqui e agora. E isso, experimentando isso, não só no sentido de se auto-perceber, mas também experienciando com os caminhos que ele criou, a saída, o por onde. Isso que é o fantástico do que ele trouxe na união de conhecimentos e de experiência, é criar campo para que se experimente o novo sobre si mesmo. Então, o que ele ajuntou da Gestalt com o Eneagrama, com todas as técnicas que ele pôde, com a investigação que ele sempre fez, porque ele sempre foi muito aberto a tudo, como você falou, ele trouxe conhecimentos e formas de experimentar para você não ter dúvidas. Isso não é uma informação, isso é algo que você põe igual São Tomé e constata em você mesmo. Está acontecendo agora, você sai por aqui, você entra aqui. Então, isso também eu acho de uma sabedoria e de uma preciosidade incrível. Conta um pouco disso, como você sente essa experimentação do caminho, como foi para você esse experimentar essa possibilidade do aqui e agora, através de unir esses conhecimentos, experimentar em você, você experimentar o novo de si mesmo. Eu vejo assim que essa é a grande beleza do trabalho. Eu acho que o Cláudio nos presenteou, nos ofereceu, são frutos da sua própria árvore frondosa, né? Porque ele já, de alguma forma, já conhecia todo esse potencial humano nele mesmo, né? E a história dele conta isso, e o caminho que ele fez revela isso de uma maneira bastante clara, que ele era ele ensinava aquilo que de alguma forma ele experimentou. Então, quando a gente vivencia o conhecimento e encontra no conhecimento essa dupla natureza, que é, por um lado, aspectos neuróticos, em que a gente se vê muitas vezes dando voltas e voltas, e parece o próprio samsara, né, tão dito no mundo budista, e quando a gente pensa que parece sem fim, né, essas intermináveis encarnações em torno de uma ilusão que é, de alguma forma, a mente condicionada, parece não ter saída, parece não encontrar ressonância, ou encontrar, de alguma forma, ter uma esperança de que vai existir uma possibilidade da gente ser uma pessoa diferente, ou fazer algo diferente. O Eneagrama, então, ele revela, de uma maneira extremamente sábia, que o antídoto está no próprio veneno, né? Então, através de você tomar consciência, através de você aprofundar no seu autoconhecimento, o quanto mais, Cláudio falava, quanto mais você aprofunda, entra numa floresta, mais você está perto da saída, né?
Quanto mais você entra, mais você aproxima da saída. Então, o que ele propunha era isso, era mergulhar, era um mergulho profundo na sua própria, no seu próprio autoconhecimento. Dentro disso, você vai encontrar sua sombra. Cláudio nunca teve medo disso ou receio, porque ele confiava, no fundo, ele tinha uma profunda confiança no processo. E ele sabia que quanto mais você aprofunda na sua sombra, mais você se revela os aspectos da sua luz. Porque luz e sombra caminham juntos. Né? Quanto mais você prova e conhece da sua luz, mais você também conhece da sua sombra. Então, essa fé, ele tinha isso, parece dois lados da mesma moeda. E ele, então, confiava profundamente nisso. Então, essa era a beleza do trabalho. Né? A solução já estava contida no próprio problema. E todo problema já contém a solução. E era muito bonito como isso vem se desvelando pouco a pouco. Como isso, pouco a pouco, vem abrindo os segredos. Né? Como os segredos vão se revelando pouco a pouco, na medida em que o buscador persevera no caminho, na medida que ele dedica, na medida que ele se investe tempo e vontade em querer, de alguma forma, se transformar. E isso é natural, é um processo natural que acontece e é a beleza desse caminho. E o que eu acho assim, excepcional, né? E que talvez eu não pudesse nem estar falando disso se eu não tivesse experimentado, porque eu fico me imaginando, né? Antes, como neurologista, ainda não tendo um contato com esse conhecimento a partir desse aspecto, né? Quando a gente fala a luz e a sombra de uma pessoa, muitas vezes a gente confunde do ponto de vista olhando para o personagem, né? Então, os lados positivos do personagem, os lados negativos do personagem. Mas não é isso, é algo muito diferente disso. Né? Porque, às vezes, eu percebo assim, na forma que algumas pessoas transmitem o Enneagrama, até por falta de ter tido contato com algo mais profundo como isso, é que as características do personagem, como a luz e a sombra dentro do personagem. Então, por exemplo, uma pessoa que é eficaz, porque é um ego, um tipo de personagem que é muito eficaz, que tem resultados e que tem sucesso, esse é o lado positivo. O outro lado negativo, uma pessoa competitiva e tal, coisas assim. Mas não. Quando se fala de ter um contato com o lado luminoso, que está atrás do personagem, que precisa entrar e mergulhar profundamente, não é desta luminosidade no sentido de qualidades positivas. Não, é uma experiência de si luminosa, onde a completa serenidade, o estado de amor incondicional, o estado de compaixão, os sentimentos que nós podemos dizer que são realmente humanos, e o estado de inspiração verdadeiro podem ser saboreados, nem que sejam de gotas em gotas, até que se possa estar num estado, por exemplo, como ele mesmo, né? Que adentrou esse caminho. Então, quando a gente fala em buscadores da verdade, nós não estamos falando em ser donos de uma verdade, de uma forma de falar as coisas, de ensinar as coisas. É a verdade de si, é conhecer a si mesmo, tocar lugares da experiência humana que o personagem não permite se você não atravessa essa floresta da sua sombra. E poder tocar lugares da experiência de si mesmo. E o que eu costumo dizer da minha própria experiência é que uma gota desse lugar mudou a cor da minha vida. Né? Hoje eu entendo um pouco Van Gogh, quando ele pintava cinza e passou a pintar amarelo, porque eu vivi uma coisa assim também, quando eu comecei a
provar de um lugar dentro de mim que eu jamais imaginava que era possível. E são gotículas de experiência acessível a todos, né? Que todos não precisa ter, não precisa estar no estado dele para poder provar, mas o poder fazer o caminho e poder sentir essas gotículas da essência, gotículas do lado luminoso da própria existência. E você falou, né, da árvore frondosa que ele era. Cláudio falava que descobrir o sentido da vida é poder perceber que você tem uma semente de algo, que você não tem que ser a manga que a sociedade fala, né? Não tem que ser o abacateiro que a sociedade fala, mas você tem que descobrir que semente do que você é e florescer esta semente. E eu sinto que essa semente está nessa dose do sabor de si, que é possível quando nós penetramos profundamente nesse caminho, que é um caminho, que é essa viagem interior, que começa, e simplesmente começa a abrir a porta com o conhecimento das paixões e fixações. É só um começo, né? Depois adentrar as ideias loucas e fazer todo o caminho até poder chegar na virtude e, né, vamos dizer assim, e poder saborear, né, do que ele chamava, né, dentro do conhecimento do Enneagrama, de poder saborear as ideias santas a partir de um lugar de si mesmo, onde aí sim ela tem um efeito. Né? Não adianta falar sobre elas, não adianta falar sobre as virtudes, você precisa saborear em algum momento, experienciar. Essa é a grande diferença do trabalho do Cláudio, o que ele propõe, né, Fátima? Né? O que ele propõe, diferentemente de muitas correntes do Enneagrama, não é um conhecimento frio, mas é um conhecimento experiencial, como você falou algumas vezes. E não só experienciar do ponto de vista do ego, do conhecimento da personalidade, da sombra, mas também experimentar a própria essência. Né? Existe uma frase, a escola tinha uma frase em árabe, que eu não sei reproduzir, mas o significado significa: o trabalho sobre si mesmo produz uma doce essência. Exato. O que o Cláudio propunha era a mesma corrente, né, dos antigos místicos cristãos que iam para o deserto e lutavam contra as suas próprias paixões, né, e que pensavam que precisavam de retirar do mundo para poder fazer a grande guerra santa, né, a jihad proposta pelo mundo árabe, que a verdadeira guerra santa é a guerra interna, é essa luta interna entre a nossa personalidade neurótica, né, condicionada, a nossa sombra, e a luz, a nossa própria essência. E eu concordo com você, existe um uso positivado do ego por muitas correntes, que não é a do Cláudio, que considera que o ego tem aspectos positivos e negativos da própria personalidade. E ainda que a gente possa fazer um uso positivo da nossa personalidade ou da nossa sombra, o que ele propõe é um passo mais profundo, é uma entrada mais profunda em si mesmo, que é tocar o cristal, que é tocar essa essência humana, né? Que de gota em gota nos oferece, né, a nutrição, a verdadeira nutrição, o verdadeiro alimento que pode matar a nossa sede de ser. E que neuroticamente a gente está buscando em muitos lugares e que a gente perdeu as chaves. E o caminho que a gente tem que fazer é reencontrar com essa chave que está dentro de nós mesmos. Né? Poder se nutrir. Como eu dizia Reich, né? Poder penetrar além das coraças. Cláudio dá um caminho para ir além das coraças, né? Para ir além da praga humana, que é ficar nesse lugar, né? Onde todos nós, de alguma forma, contribuímos para o mal do mundo,
com a nossa ignorância sobre nós mesmos, o nosso hiperdesejo de ter importância, né? E com a nossa aversão às coisas que podem, de alguma forma, ameaçar esse personagem, né? Então, eu sinto que passar esse enneagrama, né? Passar isso da forma que nós aprendemos com Cláudio, nesse momento da pandemia. Então, eu vejo que todos nós, né, que somos responsáveis por essa transmissão, tivemos esses meses todos, que agora já dá o quê? Já dão 8 meses de pandemia, né, parados no sentido de vamos transmitir como isso, né? Como transmitir isso por essa telinha, né? Algo tão vivencial. Mas o que eu sinto hoje, depois de tanta experiência através da internet, com a escola de Gestalt, poder trabalhar com as pessoas emocionalmente tão profundamente como tem sido possível através dessa tela, coisa que eu jamais imaginava, né? Eu não imaginava jamais fazer uma sessão de terapia pela internet, mas, como o Cláudio mesmo falava, a necessidade faz com que a criatividade encontre caminhos, né? Assim como dentro de uma montanha, uma plantazinha acha seu caminho para brotar, dentro da dureza dos momentos em que a gente se encontra, nós vamos encontrando também uma forma de poder fazer com que esse conhecimento possa chegar até as pessoas. Então, nós vamos, né, esse momento em que nós decidimos a começar a fazer uma primeira experiência, nós todos que somos ligados ao Enneagrama transmitido pelo Cláudio, fazer uma primeira experiência de transmiti-lo através dessas telinhas, né? Então, como tem sido para você também essa experiência de trabalhar através da tela, né? Ter esse instrumento entre eu e o outro? Como tem sido para você, Pedro, nessa experiência? Uma grata surpresa. Eu também tinha mais do que eu não imaginava, eu tinha uma resistência a esse modelo. No entanto, já foi visto e comprovado a possibilidade de fazer muitas coisas, considerando o momento, considerando as circunstâncias, né? A gente precisa aprender a se mover dentro da situação, dentro das circunstâncias. E aquilo que eu falava um pouco antes, dentro do próprio problema já tem a solução. E eu vejo que esse período foi um período muito rico para todas as pessoas, porque foi um período de muito contato consigo mesmo, foi um período de muita percepção da nossa incapacidade, muitas vezes, de funcionar ou de dar uma resposta criativa, ou de outras vezes de ser tolerante, de conseguir responder de maneira consciente ou criativa diante das demandas que foram surgindo. Foram muitos desafios. E eu sinto que esses desafios não se esgotam. Se acaba a pandemia hoje, os desafios vão continuar existindo, e na minha percepção, o mundo se torna cada vez mais um lugar desafiador para viver. E se torna mais difícil ainda quando a pessoa ela não tem um conhecimento de si mesma, quando ela não tem esse espaço de reflexão e esse espaço de aprofundamento. Então, isso é uma necessidade atual, extremamente importante nos mundos de hoje. As pessoas buscarem elas mesmas e serem, de alguma forma, buscadores da sua própria verdade. E eu acho que é nesse espírito, certo? Porque nesse espírito criativo que a necessidade impõe, né? No sentido de que nós possamos continuar tocando com a transmissão de Cláudio as pessoas através do enneagrama dado da forma com que ele nos transmitiu,
nós vamos fazer essa primeira experiência de transmiti-lo através desse meio que nós temos, né? Eu e Pedro, de 26 a 29 de novembro agora. Nós vamos, daqui a pouco, estar transmitindo para todos vocês a forma que nós vamos fazer, a data exata entre os horários nessa data, de 26 a 29 de novembro, né? Com esse espírito de trazer, através da transmissão que nós recebemos, né? Através desse meio que o momento impõe, essa experimentação. E convidamos as pessoas que quiserem conhecer essa chave, né? Que quiserem tocar nessa chave e aprender a começar a utilizá-la na sua própria vida, a conhecer nessa primeira experimentação que nós vamos fazer pela internet, né? Vai ser uma aventura, certo? Como é a vida mesma, né? A vida é, por si só, uma aventura, cheia de risco a todo tempo, mas também nós temos, estando entregues ao presente, como nós aprendemos com Cláudio, e de uma forma o mais possível, né? Inteiros, né? Conscientes, aqui e agora, poder contatar o outro com essa sintonia da presença e poder experimentar essa transmissão através dessa tela, né? Desse objeto intermediário que nós temos entre eu e o outro hoje, que é a internet. Um detalhe, Fátima, sabendo que em breve a gente vai poder nos encontrar em um outro nível de vínculo, né? Um outro tipo Claro, de formato, porque logo, logo a gente tem que entender que tudo está em mudança, né? E o Enneagrama é só a porta de entrada, e vamos ter muitas oportunidades ainda de ter esse contato e essas trocas e esse outro nível de aprendizado, que já está acontecendo pela internet, mas que vai acontecer também de outras formas. Sim, né? E mesmo o SAT, né? Que essa pandemia uma hora vai acabar, né? E aí nós vamos poder dar continuidade, certo? Imaginamos. Se também não for assim, nós também vamos criar no futuro o que for preciso, né? Uma das coisas que Cláudio botava muita fé, né? Nessa sabedoria que vem da presença verdadeira, da liberação desse organismo vivo, estando vivo, estando integrado, ele está dançando com o ambiente de uma forma sempre criativa. Então, se nós vamos procurando aprender com a vida, com o que a vida traz, e dançar com ela, e sair o máximo possível dessa neurose que quer fazer o sambinha de uma nota só funcionar do mesmo jeito, e dançarmos com a vida como ela é, como ela se apresenta, né? E ver aonde ela nos leva. Eu confio que não precisa empurrar o rio, que ele corre sozinho, é só navegar e se entregar e realmente fluir com a vida, né? Então, vamos lá. Não sou eu quem me navega é o mar. Né? Exatamente. Então, convido todos vocês, agradeço pelo querido de estar aqui junto, é sempre uma delícia conversar com você, né? E conversar ao vivo. É só botar um instrumento a mais, porque eu acho que o cultivo também dessa espontaneidade, dessa verdade de ser que Cláudio nos ensina, é poder continuar o que a gente já faz, né? Conversar com profundidade, como a gente gosta, ao vivo. Então, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo e convido para a experiência. Quem quiser provar, se for o seu momento, seja bem-vindo. Grato, Fátima. Grato a todos. Agradeço também a Cláudio nesse momento, que nos inspire nessa transmissão. Sempre. Boa noite a todos. Boa noite.